A oposição são-tomense anunciou a apresentação de uma moção de censura ao governo 2 meses após o início de funções do executivo de maioria absoluta da ADI, justificando a decisão com a promoção de um debate sobre o que ocorreu no final de novembro no quartel das Forças Armadas e como meio instrumental para a presença de Patrício Trovoada nesse debate. É um recurso político inteligente da parte da oposição para alcançar os seus propósitos, uma vez que o debate de uma moção de censura obriga à presença do Primeiro-Ministro no Parlamento e sempre poderá ser questionado pelos deputados que tentarão levá-lo a responder no plenário. Faço aqui um parênteses para dizer que não deveria ser necessário o recurso a esse instrumento, a moção de censura, como meio de promover a presença do chefe do governo. O debate parlamentar dos deputados com o governo não se esgota nesse procedimento, sendo que o regimento da Assembleia Nacional prevê a interpelação do governo sobre política geral ou sectorial em cada sessão legislativa, ou, por exemplo, a utilização do período de antes da ordem do dia para as declarações políticas sobre assuntos de interesse político relevante. Só que nenhum desses institutos garante e obriga a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento. Exatamente o efeito que os partidos da oposição pretendem extrair da apresentação da moção de censura ao governo, sustentado por uma maioria que lhe garante ultrapassar qualquer risco de consequências políticas. Há uma outra via para levar à presença obrigatória do Primeiro-Ministro no Parlamento, e é a que, de acordo com o artigo 228 do Regimento, estabelece que, e cito o seu número 1, o Primeiro-Ministro comparece uma vez em cada sessão legislativa na plenária da Assembleia Nacional para o debate sobre o Estado da Nação. Só que a oposição não determina por direito potestativo o momento desse debate, que se realiza em geral no final da sessão legislativa, e assim se perderia a exploração e o efeito políticos do que ocorreu no dia 25 de novembro e que levou à morte por espancamento e tortura de 4 cidadãos alegadamente envolvidos num assalto ao quartel. A moção de censura é, assim, o meio que produz os vários efeitos desejados. A ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento, a adequação da oportunidade aos interesses políticos da oposição. O debate da moção de censura verifica-se 3 dias parlamentares após a sua apresentação, e a exploração mediática do caso que sensibilizou a comunidade de São Tomense. Em rigor, não deveria ser necessária, como se disse, a utilização da figura da moção de censura num sistema institucional de garantias políticas, para que a confrontação entre oposição e Primeiro-Ministro se concretize. Aí está um domínio em que, aproveitando o proclamado impulso de reforma constitucional, se definam regras de presença regular obrigatória do chefe do governo no Parlamento e os mecanismos potestativos dos grupos parlamentares para esse efeito. Este debate, em concreto, deve ser, no entanto, gerido com cautela. Os acontecimentos de 25 de novembro podem ser avaliados na dimensão política, em que as partes fundamentam as ações e omissões perante os factos ocorridos, mas de modo algum se pode misturar essa dimensão política com o processo de investigação criminal que decorre e que se encontra em segredo de justiça. O juízo de responsabilidade criminal, que se presume venha a ser produzido, deve ser protegido de qualquer interferência que o condicione. A investigação criminal é o caminho mais sólido para gerar confiança nos cidadãos e tranquilizar o país.